Saudações, pessoal. Aqui então, ontem não, né? É que eu tô gravando outro dia, mas enfim. Aqui então o que acontece é que a última fórmula vista foi a do trapézio retângulo, certo? Que aqui é base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura sobre 2 é a área do trapézio retângulo. Aí existe um outro tipo de trapézio, que é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, o que vem a ser o trapézio isósceles? Vem a ser isso aqui, ó. Ele tem o mesmo ângulo não tá o mesmo ali, mas pra ver se eu faço aqui, ó. Colocar mais certinho aqui o negócio. Faço aqui, ó. Agora tá mais ou menos igual. Tá aqui, ó. Não ficou tão bonito assim, né? Mas só pra tracejar rápido assim, né? O que acontece aqui, ó, é que esse ângulo aqui é igual em módulo a esse aqui, né, ó. Entendeu? Daqui pra cá tem, digamos, 45 graus e daqui pra cá também tem 45 graus. Eles têm a mesma, eles fazem assim, enfim, eles têm a mesma inclinação aqui, ó. Ou ainda, aqui, ó, tem essas alturas aqui, ó, que é a mesma altura, na verdade, né, H e H. E daqui até aqui tem a mesma distância que daqui até aqui, certo? Por isso que ele é isósceles. Ele tem dois lados iguais, pelo menos, né? Esse aqui e esse aqui. Certo? Então, esse aqui o que é? Trapézio isósceles. Ok? Mas para definir para provar, na verdade, né? Reduzir a fórmula dele, se faz isso aqui, ó. Pega-se aqui um ponto, um vértice, e traça a diagonal até um outro vértice, não consecutivo. Aqui, ó. Aí quando eu traço a diagonal, o que é que eu tenho? Lembrando que essa aqui é base maior, essa aqui é base menor, certo? O que é que eu tenho aqui, ó? Eu fiz dois triângulos, ó. Aqui, aqui e aqui. Um triângulo e de ponta cabeça, né? Ó. Aqui, aqui e aqui. Um outro triângulo, certo? Esse triângulo aqui, ele tem esse ângulo aqui maior que 90 graus, né? Daí o que que se faz? Se faz... Aqui nos outros vídeos eu mostrei ali, né? Que se faz até aqui assim, né? E daí a altura dele está aqui. Que é igual a essa altura aqui. E... é igual a essa altura aqui. E a área dele é metade do paralelogramo e tal. Nos outros vídeos está mostrado ali, né? Então tá, nós sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura divididos por 2. E aqui a base vale quanto? A base vale Bzão. A altura é essa altura aqui, né? H vezes H sobre 2. O que é que eu tenho? Eu tenho essa área daqui, ó. Certo? Até o risco vermelho ali. Aqui, ó. Tem essa área aqui. E a outra área ali, como é que eu defino ela? Eu defino essa aqui, ó. Base menor vezes altura sobre 2, certo? Mais Bzinho, que é base menor, vezes altura sobre 2. Agora aqui na soma de frações, os denominadores são iguais, eu posso somar. Então, eu sei que Bzão vezes H mais Bzinho vezes H sobre 2
É a mesma expressão que essa daqui. Mesma não, é equivalente, né? E o que eu faço? Eu coloco o fator comum em evidência. Qual que é o fator comum aqui, ó? O fator comum nesse caso aqui, ó, é o H, ó. Tem o H aqui e tem o H ali. Então, primeiro eu coloco o H. H, abro parênteses que multiplica quem? Multiplica Bzão, mais, que multiplica Bzinho. Bzinho. Fecho parênteses e não esqueço de colocar sobre 2. Então, é isso aí. Tanto no trapézio retângulo como no trapézio isósceles, essa aqui é a fórmula. Existe ainda um outro tipo de trapézio, que é o seguinte, ó, que é o trapézio escaleno, que ele vem a ser isso aqui, ó. Ele tem uma certa angulação aqui. Eu faço a outra reta ali e tal. Aqui, ó, bem rapidinho. A reta, aqui, beleza. Veja bem aqui, ó. Essa aqui é a base menor, novamente, né? E essa aqui é a base maior, certo? Veja que aqui ele não é nem retângulo, porque ele não tem aqui. Eu vou traçar a altura dele aqui, né? Traçar aqui sim a altura, ó. Ele não tem 90 graus aqui, ele não é um trapézio retângulo. E muito menos também não é um isósceles, porque esse ângulo aqui é diferente desse aqui, certo? Aqui também tem altura, né? Só pra deixar aqui, né? Tá aqui a altura, certo? O que que faço? Se faz a mesma coisa que o caso anterior. Divide-se ele em duas partes também. Aqui, ó. Tanto faz quando eu posso ser aqui quanto aqui, sabe? Porque vai ser indiferente. Vou fazer aqui, ó, pra ver. Aqui, ó. Tem aqui. Então, o que que eu tenho lá aqui, ó? Tenho de volta dois triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui, que a base é B, Bzão, e a altura H. E eu tenho esse outro triângulo aqui, ó, que é Bzinho vezes H. Esse H aqui, né? Esse H aqui, que na verdade é... Ele tá pra fora ali, né? Ele tem a continuidade aqui da base dele aqui, né? Daí ele intercepta a altura ali, né? Ó. E a área aqui é a altura, né? Ficou da mesma cor da linha, ó. A altura. Que é a mesma dessa daqui, certo? Daí a área dele metade do paralelogramo e tal, né? Tá certo? Agora já se sabe que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, certo? Então, o que eu tenho aqui? Tem o mesmo caso, Bzão vezes H sobre 2, mais Bzinho vezes H sobre 2. Certo? É a área dos dois triângulos que está definido ali. Daí soma-se, né? Bzão vezes H mais Bzinho vezes H sobre 2 é igual ao fator comum, então coloque ele em evidência. Daí Bzão, que multiplica Bzão primeiro, mais Bzinho. Ok? Não esquece sobre 2. Então tá aqui. A área do trapézio é base maior mais base menor, entre parênteses, certo? Porque é a soma das bases vezes a altura sobre 2, certo? Então, acabei de mostrar aqui, intuitivamente, a fórmula da área do trapézio. Agora digamos assim, nós, matemáticos, temos uma figura. A figura não pertence a nós, né? Mas enfim, nós sabemos que para calcular a área de um losango, usa-se diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Nós temos, nós todo mundo, né? Nós todo mundo temos uma figura que se chama losango. Eu vou demonstrá-la aqui, ó.
É bem interessante o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer uma reta, certo? Uma reta e vou fazer um ponto aqui, ó. Esse ponto. Aí existe uma reta paralela e uma única reta paralela que passa por esse ponto. Como é que eu faço ela? Eu faço isso aqui, ó. Eu pego e faço uma circunferência aqui, ó. A partir daquele ponto ali, certo? Eu faço uma circunferência. Olha lá, eu fiz uma circunferência. Aí eu pego essa intersecção aqui, ó, da circunferência com a reta aqui, ó, sem mexer o compasso, e eu coloco a ponta seca na circunferência e traço aqui um risco aqui, ó. Certo? E aí, ó, o rastro dele tá ali, ó, fez um outro ponto. Aí eu coloco a ponta seca de volta nesse rastro aqui, certo? E faço uma outra circunferência ali, ó. Uma outra circunferência. E a intersecção aqui, ó, dessas duas circunferências, que é essa daqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele definiu um outro ponto que define uma reta paralela ali, ó. Está aqui, ó. Eu alinho esses dois pontos com a ajuda da minha régua. E voilá, eu tenho uma reta paralela, certo? Daí é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Daí você tem que provar que esse ponto pertence a essa reta, essa distância aqui, tem essa circunferência e tal, intersecção. Daí você escreve A, B, contido, conjunto, reta e tal. Enfim, daí isso aqui, né? Isso aqui não cabe a mim fazer aqui agora e tal, né? Que eu, como eu falei, não tenho muito costume. Mas aqui, ó, eu quero que você veja que aqui, ó, eu tenho essa distância do compasso aqui, ó. Essa distância até esse ponto aqui, ó. Deste ponto primeiro, né? Vou marcá-lo aqui, ó. Deste ponto primeiro até este ponto segundo aqui, ó. Que é a distância do compasso. Aí eu ponho a ponta seca na intersecção ali, né? E defino um rastro ali, ó. Com a mesma abertura do compasso, né? Daí eu sei que a distância entre os pontos ali é igual, certo? E aí, com a intersecção da reta com o rastro ali, ó, eu marco ali outro ponto ali, né? Intersecção na reta também, ó. Ali, ó. Ó, aqui. Certo? Sabe-se que ali todas as distâncias são iguais. Aí o que que eu faço? Eu pego e defino com a minha régua aqui, ó, as retas que passam por esses pontos. Ó. Eu defino aqui, ó, mais esse ponto aqui, ó, mais esse ponto aqui, certo? Tá aqui, ó. Eu defini um paralelogramo. Olha só que legal. Em duas retas paralelas há um paralelogramo. Mas esse paralelogramo, ele tem uma característica especial que eu fiz com o compasso. Você viu eu fazendo ele com o compasso, a qual todos os seus lados são iguais. Ele tem os quatro lados iguais. Tem quatro lados, ele é um quadrilátero. Ele tem os quatro lados iguais, mas ele não é um quadrado. Ele não é um quadrado por quê? Porque os ângulos internos dele aqui são diferentes de 90 graus, certo? Todos os lados são iguais, eles têm quatro lados. Agora aquela pergunta básica, né? Todo polígono com os quatro lados iguais é um quadrado? Não, né? Porque existe um polígono de quatro lados iguais que é um losango. Ele tem os quatro lados iguais, mas ele não tem 90 graus, certo? Então tá aqui, ó, 90 graus em cada ângulo interno dele. Então tá aqui, ó, no losango a gente define aqui, ó, a diagonal maior, né? E a diagonal menor, que é a união de dois vértices não consecutivos. Aqui, ó. Geralmente ele é apresentado assim para nós de pé, o losango, né?
Daí, obviamente, nós sabemos, né, que a diagonal maior é a que tem maior extensão. Diagonal maior e diagonal maior. E diagonal menor. Mas o que acontece com essa figura aqui, ó? Com essa figura, nós podemos dividi-la em dois triângulos. O triângulo superior e o triângulo inferior. Certo? Certo. Então, quer ver aqui? Só um minuto. Sim, é. O triângulo superior e o triângulo inferior. Ok? O que nós sabemos ali, ó? Primeiro vamos chamar de diagonal maior, né? Chamar de Dzão, diagonal maior. E a diagonal menor mesmo é Dzinho. Para o triângulo superior, que está em cima, nós temos que a base é a diagonal menor, vezes a altura é a diagonal maior sobre 2. Então, vamos escrever lá. Base, né, que é a diagonal menor, vezes a altura, abre o parênteses, né, diagonal maior sobre 2. Fecha parênteses. Aqui eu tenho base vezes altura. Só que base vezes altura ainda é divididos por 2. Certo? E numa divisão de frações, o que eu tenho? Eu repito a primeira, né? Agora eu vou tirar do parênteses ali. E multiplico pelo inverso da segunda. Ora, o inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso da segunda. Certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui t vezes t sobre 4. É isso, porque eu tenho 2 vezes 2 ali, 4. É diagonal menor vezes diagonal maior sobre 4. Mas essa aqui é a área delimitada aqui, ó. Certo? Eu tenho a outra área aqui também, né? Que é... Eu tenho a outra área aqui também, que é a mesma coisa que essa daqui. Certo? É a mesma coisa, porque, né? As figuras são iguais. Então eu só vou repetir ela aqui, né? Ó, mais tzinho, diagonal menor, né? Vezes diagonal maior sobre 4. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que... Isso aqui eu posso estender isso aqui, né? Pra cá. Posso estender esse traço aqui, né? E o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho diagonal menor vezes diagonal maior mais diagonal menor vezes diagonal maior. Eu tenho duas vezes diagonal menor vezes diagonal maior sobre 4. Aí, simplificando isso aqui, eu tenho 2 vezes diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2 vezes 2. Aí eu corto 2 aqui, ó. Aí, então, eu tenho que diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. É a área total do losango. Certo? Então nós temos aqui que tudo foi... Todas as áreas foram deduzidas aí. Certo? Para escrever, né, você faz bonitinho, ou na verdade você tem o livro, né? Você deve ter algum livro aí, todas as áreas das figuras, né? Mas nós começamos lá fazendo assim, né? O formulário quadrado. O formulário, né? Pra quem não sabe, é a tábua. A tábua onde a gente deixa todas as fórmulas, né? Isso é o formulário. Daí nós temos as tábuas, né? Tábuas, as tabelas, né? Tábua. Eu gosto de chamar de tábua porque fica mais interessante, né? Chamar a tábua das fórmulas. Mas enfim, a tabela, né? Aqui, nós temos que o quadrado é igual a base vezes a altura. O retângulo é igual a base vezes a altura. O triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. O paralelogramo é igual a base vezes a altura. O trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E o
losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis figuras. Para completar, né, a sétima figura, né, que vem a ser aqui a circunferência, né, é, é igual a π, número π, vezes raio ao quadrado. Isso aqui eu não provei, né, porque, falar a verdade para você, assim, eu até entendo como é que foi feito, ó, coisa assim, mas eu não me atrevi a pesquisar sobre profundamente, né, sobre a construção da fórmula, né, que define a área do círculo, né. Mas isso aí tem na internet aí, tem a ver com os polígonos regulares, as diferenças das áreas dos polígonos que são inscritos e que são sobrescritos na circunferência. Daí a diferença entre os dois é que a área, por exemplo, aqui ó, tem um quadrado aqui dentro, né, da circunferência. E tem um quadrado também fora da circunferência, né? Ó, quadrado inscrito e um quadrado sobrescrito. Daí eu pego aqui eu subtraio as duas áreas, né? Porque isso aqui tem uma área aqui. Esse quadrado aqui ele dá uma área. Esse outro quadrado aqui dá outra área. Mas o quadrado não é a melhor figura, né? Daí eu vou aumentando o número de lados das figuras aqui até cobrir a circunferência. Daí quando ele cobre a circunferência ali, né? Daí eu digo assim que está muito próximo. A área está muito próxima daquele número da diferença entre a área que está inscrita e a área que está sobrescrita na circunferência. A área que está dentro e a área que está fora. A diferença entre as duas áreas daí é um número praticamente, né? Que é igual à área da circunferência e tal. Mas isso aí você encontra na internet facinho, beleza? Eu só queria deduzir as fórmulas todas aqui, né? E eu acho que eu cumpri com a proposta. E é isso aí, beleza? Todas as dúvidas, comentários, beleza? Ok, muito obrigado.